dia 10 de outubro de 2023. Essa data é uma data muito importante para a Grão e acreditamos que daqui a alguns anos vocês vão perceber que ela é uma data muito importante para o mercado de previdência privada no Brasil. Pois nessa data nós comemoramos um ano que começamos a lutar por uma mudança relevante e estrutural nesse mercado. Faz um ano que nós lançamos o Arca Previdência. Ao longo desse último ano que nós fizemos ali a divulgação, a campanha, a venda e apresentamos para vocês a forma como nós acreditamos que você deve cuidar do seu dinheiro no longo prazo, nós tivemos um desafio enorme. O primeiro desafio deles seria mudar a cabeça do investidor brasileiro. Mostrar para ele que no bancão há a opção de previdência, mas essa opção destrói o patrimônio dele em vez de construir um patrimônio no longo prazo. Isso acontece por motivos que nós já falamos diversas vezes. Taxas elevadas, produtos mal estruturados e que foram pensados para gerar receita apenas para o banco. Nós fizemos diferente. Lançamos um fundo extremamente barato, pensado para você, com uma metodologia testada pelo tempo, uma metodologia milenar e que busca entregar retorno real no longo prazo para o seu patrimônio. E com isso, construir a sua previdência, construir o seu futuro, para que você possa, lá na frente, usufruir de todo o esforço que você está fazendo neste momento. Mas esses últimos 12 meses não foram nada fáceis para o mercado financeiro como um todo. E eu tô aqui para fazer um Vale a Pena Ver de Novo sobre tudo o que aconteceu ao longo desse um ano do Fundo Arca Multimercado. Dizem que Deus escolhe as melhores batalhas para os seus maiores guerreiros. Eu imagino que nesse momento ele deve estar achando que a Grão são os Vingadores, né? Somos aqui um time de super-heróis dispostos a salvar o mundo. Porque nos últimos 12 meses não faltou desafio no mercado financeiro brasileiro. Nós decidimos lançar o nosso fundo de fato para venda no mês de outubro de 2022. Entretanto, foi necessário construir o fundo um pouquinho antes, no mês de setembro, com dinheiro proprietário nosso aqui, dos gestores e dos sócios do grupo, justamente para poder deixar o fundo redondinho para vocês começarem a aplicar. Quando nós fizemos isso, nós lançamos esse fundo no meio de um processo eleitoral. Esse processo eleitoral se mostrou bastante difícil, né? Nós tivemos um primeiro turno onde o presidente Lula, atual presidente Lula, liderou o primeiro turno e venceu o primeiro turno, entretanto, com uma margem menor do que o esperado para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que então era presidente do país. Nesse momento, o mercado até se animou um pouco, porque o mercado, naquele momento, estava achando que seria melhor uma continuidade do governo do Jair Bolsonaro, muito acreditando que o entorno dele poderia trazer resultados positivos, do que escolher um presidente, Lula, presidente atual, que tinha um viés um pouco mais à esquerda e que o mercado sempre fica um pouco com o pé atrás, apesar de também já conhecer o que ele fez nos 2 mandatos anteriores dele. Essa eleição foi marcada por uma disputa extremamente acirrada depois no segundo turno. O segundo turno mais apertado da história do Brasil, onde um presidente conseguiu se eleger com uma margem inferior a 1%. O presidente Lula ganha aquela eleição e o mercado acaba ficando um pouco tenso com esse assunto. Num primeiro momento, ele dá até uma margem para o presidente Lula de esperança de que ele faria algo mais pró-mercado, mais pró, digamos assim, business, negócios e que a economia poderia girar, mas logo em seguida ele, digamos assim, cai na real. Quando o atual presidente, o Lula, começa a indicar ali quem seriam seus possíveis ministros, o mercado entra em pânico. Depois disso, você viu uma sequência de notícias ruins em relação ao como seria o nosso fiscal. Vale a pena fazer um adendo aqui. Como que o fiscal impacta de fato o preço dos ativos de risco? O fiscal é como se fosse um cartão de crédito da sua família. Você vai gastando, mas uma hora essa conta chega. E quando essa conta chega, você é obrigado a cortar o restaurante, a saidinha do final de semana para um cinema, cortar o carro que você tem eventualmente, você tem que cortar na sua própria carne. E o mercado tinha muito medo de como seria o projeto de arcabouço fiscal do novo governo do presidente Lula, dado que as sinalizações que ele vinha fazendo em relação a quem ele indicaria para os cargos relevantes e para os ministérios relevantes era muito ruim naquele momento. Esse impacto, desse cenário conturbado e complexo, ele veio muito claramente nos ativos e na nossa cota também. Vale lembrar que o nosso fundo tem uma exposição de 60% em renda variável, sendo que desses 60%, 40% no Brasil. Esses 40% que estão no Brasil foram bastante impactados durante esse período e nos meses de novembro e dezembro nós tivemos ali uma performance negativa. Foram 2 meses duros, após um mês muito bom, que foi o mês de lançamento do fundo de fato para vocês, o mês de outubro. Lembrando, o mês de outubro trouxe para o mercado a expectativa de que o ex-presidente
presidente Jair Bolsonaro poderia se reeleger e manter ali o ministério que o mercado tanto gostava. A bolsa subiu bastante e o nosso fundo rendeu 3,42. Com esse cenário, nós fechamos o ano, o curto período do ano de 2022 que nós tínhamos no nosso fundo, com uma performance de 1,17 contra 3,57 do CDI. Uma performance de 32,92% do CDI. Sabe o que isso significa? Isso não significa nada. São pouquíssimos meses. Isso não é tempo suficiente para nenhum fundo com uma metodologia tão complexa quanto o nosso demonstrar a performance que nós esperamos dele. Mas eu mostro para vocês aqui porque isso é extremamente importante para a gente poder falar sobre um tema que eu quero abordar aqui ao longo desse conteúdo, que é a resiliência. Viramos para o ano de 2023, janeiro, ano novo, vida nova, mas os problemas continuavam os mesmos. O governo, agora já empossado do presidente Lula, traz ali uma lista de ministérios e de novos ministros que deixa o mercado bastante ansioso. Dentre eles, o ministro da Economia, Fernando Haddad. O Ministério da Economia é um ministério central dentro de um governo. É extremamente importante para a condução da política fiscal. E quando foi indicado o nome do Haddad, era um nome que tem um histórico, principalmente nos seus discursos, de falar sobre elevação de gastos. O Brasil, numa situação extremamente complexa do ponto de vista fiscal, não podendo errar, tinha ali naquele momento um ministro indicado que tinha tendências a ter mais gastos, a ser mais frouxo com a sua política fiscal. E com isso o mercado entra em pânico. No mês de janeiro, também tivemos um movimento lá fora que acabou segurando e contrabalanceando esse medo interno, que foi justamente o movimento de o mercado acreditar que o Banco Central norte-americano, ou seja, o Fed, poderia sim parar de subir a sua taxa de juros, ou seja, o Fed poderia controlar a sua inflação. Para explicar isso melhor, eu vou precisar dar um passo atrás, agora olhando para o externo. O mundo vem tentando controlar a inflação desde o pós-Covid. Para quem não lembra, durante a crise do Covid, nós tivemos um bloqueio, basicamente, das cadeias produtivas mundiais. Você tinha uma dificuldade de levar insumos de um lado para o outro, de um país para o outro, de um continente para o outro. Diversas cadeias produtivas na região asiática, principalmente China, pararam de funcionar. A própria China, o Covid praticamente acabou no mundo e ela continua tendo dificuldades até hoje de sair e voltar a uma vida normal. E enquanto isso, o mundo teve muita dificuldade nas cadeias produtivas. E quando você tem uma oferta restrita e uma demanda muito forte, muito aquecida, em função de toda uma política de transferência de renda para a população, você tem, inevitavelmente, inflação. Os preços sobem, porque você tem mais gente querendo comprar do que pessoas podendo vender. É assim que funciona, é tão simples quanto isso. E o mundo inteiro começou a ver o dragão da inflação acordando. Ele acordou devagarzinho, veio mostrando que estava perdendo o sono, que já estava ficando agitado, e depois ele veio com tudo. E nesse momento, os bancos centrais do mundo inteiro, e isso inclui o Brasil, foram obrigados a subir as suas taxas de juros. O Brasil, para quem não lembra, saiu de uma taxa de juros de próximo a 2 para 13,75. E o mundo inteiro fez um movimento tão grande quanto esse. Só que, em especial nos Estados Unidos, o mercado inteiro ficou de olho de quando os Estados Unidos conseguiria fazer o que eles chamavam de soft landing. Traduzindo aqui esses termos da Faria Lima, que eles adoram usar termos em inglês, eu estou falando de um pouso suave. Ou seja, a economia conseguiria acomodar o choque inflacionário sem entrar em recessão. É isso que os Estados Unidos buscam, inclusive, até hoje. E o mercado vem, ao longo de mais de um ano, buscando o momento em que o Fed vai parar de subir juros e, mais importante do que isso, quando ele começa a reduzir a taxa de juros. Esse movimento veio acontecendo ao longo desses últimos 12 meses, na verdade ele já é anterior a isso, e no mês de janeiro o mercado entendeu que poderia ter chegado o momento que o Fed faria um corte na sua taxa de juros ou pararia pelo menos de subir a taxa de juros. Isso de fato animou o mercado e no mês de janeiro de 2023, apesar de todos os problemas aqui no Brasil, nós tivemos um mês positivo. A performance foi de 1,03 contra um CDI de 1,12, ainda abaixo do CDI. Só que o mês de janeiro foi marcado também por um outro evento, e um evento que não é esperado, geralmente, principalmente nesse mercado de renda fixa, especialmente crédito privado de empresas de grau elevadíssimo de qualidade. Como eu brinquei com vocês, Deus dá desafios e as lutas mais difíceis para os seus guerreiros mais fortes. E por que eu brinquei que ele acha que nós somos os Vingadores da Marvel? Porque no mês de janeiro, se já não bastasse todos os problemas que eu trouxe para você, você tem um mundo que antes de nós lançarmos nosso fundo, muito próximo disso, já tinha uma guerra entre dois países europeus que não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial, lembrando, Rússia e Ucrânia estão em guerra ainda até hoje. Nós tivemos uma política restritiva no mundo, do ponto de vista monetário, em função de uma alta da inflação. Nós temos no Brasil dificuldades graves com o lado fiscal, ou seja, um governo muito endividado, uma eleição polarizada, onde o candidato menos favorável para o mercado, digamos assim, naquele primeiro momento, ganhou a eleição e indicou ministros que deixavam o mercado de cabelo em pé, como se já não bastasse tudo isso, nós tivemos uma fraude
fraude na segunda maior varejista no Brasil. Sim, as Lojas Americanas. Em janeiro foi divulgado pelo então CEO Sérgio Rial da Lojas Americanas que havia um erro de contabilidade nas Lojas Americanas. Esse erro de contabilidade impactou o preço dos ativos. Foi descoberto um rombo bilionário dentro do balanço. Ou seja, é aquela famosa dívida que você esqueceu de pagar, que está ali gerando juros para você e que você olha do nada e fala, ih, virou uma bomba relógio. Foi isso que aconteceu basicamente dentro das Lojas Americanas. Uma empresa AAA, ou seja, a maior nota de qualidade de crédito por diversas agências nacionais e internacionais, tinha uma fraude contábil no seu balanço. Ninguém descobriu, nenhum banco descobriu, apenas um novo CEO recém-empossado que tinha acabado de chegar na empresa, que descobriu, pediu demissão do cargo e deixou ali para que os próximos tomassem conta. Isso foi horrível para o mercado, porque isso fere a credibilidade de diversos setores. A gente viu o impacto disso, principalmente no final do mês de janeiro, acontecer no mercado de renda fixa, crédito privado, que lembrando compõe 40% da nossa carteira, e também no mercado de renda variável, que nesse caso nós passamos limpos, porque nenhum fundo nosso tinha ação das Lojas Americanas. Mas na parcela de crédito privado, quase todos os fundos tinham um pouco. Mas ali vem um segredo, o grande X da questão do porquê você deve contratar uma gestora profissional. Há uma concentração muito baixa em qualquer ativo alocado sempre quando a gente fala de crédito privado. E isso fez com que o impacto na nossa cota fosse muito reduzido. Porém, em fevereiro, o impacto da quebra, digamos assim, das Lojas Americanas foi extremamente duro para o restante do mercado de crédito privado. Isso acontece em função da falta de resiliência de muitos investidores. O que vocês, investidores da Arca, eu sei que não têm. Vocês são resilientes e vocês continuam aportando todos os dias, todos os meses no nosso fundo. E quando você olha o que aconteceu, por que eu digo que foi a falta de resiliência? Eu vou explicar aqui para vocês. O mercado de crédito privado, quando você tem algum evento que faz com que um fundo que sempre rendeu positivo tenha uma cota negativa, é isso mesmo, gente, uma cota negativa costuma gerar pavor nos investidores. Os investidores, por culpa de um dia ruim num fundo, começam a sacar incansavelmente daquele fundo. E quando eles vão sacar de um fundo milhões e milhões, eventualmente até bilhões de reais de um investimento, o gestor do fundo se vê obrigado a vender os ativos do fundo. E a vender os ativos do fundo a qualquer preço. Isso aconteceu com diversos fundos na indústria e isso contaminou o preço de outros ativos. É como se eu dissesse para você que, por exemplo, a debênture da Vale teve um prejuízo na marcação dela, mercado, ou seja, do preço dela ali, no preço dela, no mercado onde as pessoas compram e vendem, por culpa das Lojas Americanas. Mas espera aí, as Lojas Americanas não tem nada a ver com a Vale. A Vale não tem nenhum negócio com as Lojas Americanas. Por que a Vale vai cair de preço? Isso se chama irracionalidade do mercado. Quando os investidores não resilientes sacam de um fundo, milhões de investidores, milhares de investidores sacam de um fundo e o gestor é obrigado a vender todos os ativos de maneira proporcional, porque ele tem que manter uma carteira equilibrada, ele acaba vendendo ativos bons a preços ruins. E isso fez com que, ao longo dos meses de janeiro, fevereiro e março, o mercado de crédito privado tivesse uma performance muito ruim, muito fora do padrão que eles vêm tendo nesse período. Então, quando você olha a nossa performance, em janeiro foi abaixo do CDI, em fevereiro foi negativa em 1,44 e em fevereiro ainda teve um adicional. Lembra da historinha que eu contei para vocês do Fed, dos juros no mundo? O mercado meio que caiu na real e entendeu que, cara, isso vai ser mais difícil do que parece. O Fed não vai conseguir controlar a inflação com tão pouco. Ele vai ser obrigado a cortar a taxa de juros muito mais para frente do que nós estamos esperando. E com isso houve ali um pavorzinho no mercado, um pouco de aversão a risco. Todo mundo buscou o Porto Seguro nos Estados Unidos porque o juro da renda fixa ela estava pagando boas taxas e com isso houve uma saída de recursos de países emergentes. E aí nós tivemos performances muito ruins em fevereiro e março. E aí é o que eu falei aqui para vocês sobre a resiliência, né? Quando nós olhamos aqui todo esse cenário, nós fizemos uma carta mensal de 6 meses e que se você não leu, eu acho que vale a pena você procurar, você recebeu isso por e-mail para ler. E nós fizemos ali um descritivo sobre tudo o que estava acontecendo ao longo desses 6 meses. Como eu falei para vocês, foram 6 meses muito duros, né? Nós não chegamos a ter uma cota relevante de maneira negativa, mas durante os primeiros 6 meses do fundo, nós passamos um pouquinho o CDI, depois fomos para negativo levemente, depois ficamos ali meio de lado e fechamos quase que no 0 a 0 6 meses. Ou seja, 6 meses que vocês estavam investindo, confiando no nosso trabalho, confiando na nossa metodologia e ela rendia 0. E aí, vocês devem ter ficado naquele momento tristes, falando, poxa, o CDI está rendendo 1% ao mês e eu não estou conseguindo render na Arca, eu vou desistir. E nesse momento, sabendo que muitos dos investidores que não têm a resiliência necessária para investir por longo prazo poderiam fazer a burrada de sair do produto, nós fizemos uma carta e o Thiago Nigro, nosso idealizador da metodologia, fez um vídeo que falava sobre você não investe igual a todo mundo. É isso mesmo. Você, investidor da Arca, você, investidor da Grão, não investe igual a todo mundo. Você aproveita os momentos de baixa, os momentos de lateralização
que acontecem na gestão inevitavelmente, principalmente num mundo tão conturbado quanto esse, como eu falei para vocês, em poucos meses, eleição, guerra, falência de empresas. Lá fora, eu nem falei aqui, mas vale lembrar, falências de bancos. Isso mesmo, nós tivemos o Credit Suisse falindo, lembrando, o Credit Suisse, uma instituição centenária, falindo. Nós tivemos o SVB nos Estados Unidos falindo, diversos bancos no mundo falindo, ou seja, um cenário catastrófico acontecendo. É normal que o investidor tenha medo, queira fugir para ativos de renda fixa puro renda fixa. Mas você não investe igual a todo mundo. Nós falamos sobre isso, que era um bom momento de entrada, uma boa oportunidade, e inclusive aproveitamos esse momento para lançar um novo fundo. Nós lançamos o Arca Renda Fixa, porque aproveitando que havia toda essa questão no mercado de crédito privado, onde havia uma oportunidade muito óbvia de comprar ativos de elevada qualidade a preços de banana, baratos de fato, em promoção, nós montamos esse fundo. Esse fundo foi lançado, nós não podemos falar da rentabilidade dele, mas vale você pesquisar um pouquinho o nosso fundo Arca Renda Fixa, que investe apenas em renda fixa crédito privado. É como se fosse a parte mais conservadora do Arca tradicional que você já conhece, que é o que eu tô falando desse vídeo aqui. E ali naquele momento nós falamos isso para vocês, porque nós víamos ali que estávamos muito próximos do fundo do poço, digamos assim. Não havia mais muito o que piorar naquele momento, dado tudo que vinha acontecendo no mundo. No Brasil, juros altos, inflação começando a demonstrar que estava caindo, que estava entrando num fluxo positivo, entrando sob controle. Lá fora, apesar da luta do Fed e dificuldade de controlar a inflação, ainda havia ali uma expectativa de que as coisas poderiam melhorar mais à frente, então não era algo que estava tão ruim quanto há um ano atrás. E no Brasil, os problemas de crédito deram oportunidades de entrada. Então, nós falávamos isso para vocês, que vocês não investiam igual a todo mundo. E aí começou a vir uma maré positiva. Sim, e isso reforça um princípio nosso. Nós não fazemos market time. Nós simplesmente rebalanceamos a nossa carteira. Então, ao longo desses meses, onde tudo vinha ruim, as coisas vinham acontecendo e caindo, nós fazíamos o quê? Nós comprávamos mais. Nós fazíamos o inverso do que o investidor, na média, acaba fazendo. Quando os ativos caem de preço, nós compramos mais para manter o 40, 30, 20, 10. Ou seja, 40 de renda fixa, 30 de ações, 20 de ativos internacionais e 10 de fundos imobiliários. Nós fomos comprando ativos com preços melhores. E quando chegou no mês de abril, nós tivemos um primeiro mês muito bom desde o lançamento do fundo, desde o primeiro mês, que foi o mês de outubro. Ou seja, vocês, investidores da Arca, foram resilientes, aguentaram toda a tormenta e ficaram dentro da Arca se protegendo, como a própria Arca sempre dizia para vocês, que no momento de turbulência nós vamos proteger. No momento de turbulência nós ficamos no 0 a 0, defensivos, protegemos. O fundo teve nos seus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 primeiros meses, nós tivemos 5 meses de cota negativa. E somente um mês acima do CDI. E vocês estão de parabéns. Vocês continuaram investindo todos os meses. Vocês foram resilientes e vocês pegaram a recuperação que aconteceu entre os meses de abril e julho. E aí, por que eu falo do market time? Porque era impossível prever que a recuperação entre os meses de abril e julho seria tão rápida. E por que essa recuperação aconteceu? Lembra que eu falei para vocês que o nosso atual presidente, no momento que ele foi fazer o seu ministério, que ele foi indicar os seus ministros, o mercado estava com muito medo, né, do que poderia acontecer? Lembra que eu falei do Haddad, Fernando Haddad, como ministro da Economia, que causou arrepios no mercado? Sim. E no mercado, as coisas mudam do dia para a noite. O próprio Fernando Haddad, que causava arrepios no mercado financeiro, veio se mostrando o bastião da austeridade fiscal no Brasil. Enquanto o presidente brigava com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, querendo forçar uma queda na taxa de juros, preocupado com a atividade, preocupado com a taxa de desemprego, o Fernando Haddad, nosso ministro da Economia, se mostrou como um grande defensor da austeridade fiscal. Ele capitaneou o projeto do arcabouço fiscal, que ajudou o mercado a entender que o governo do presidente Lula não seria um governo radical, não seria um governo com uma guinada à esquerda muito bruta. Seria um governo que teria algum nível de austeridade fiscal. Talvez não o mundo perfeito que o mercado gostaria, mas também não seria uma tragédia que nos levaria a virar Venezuela. E isso fez com que os ativos de risco no Brasil tivessem uma performance muito boa, porque se você tem um planejamento de austeridade fiscal, você certamente vai poder ter uma taxa de juros menor no longo prazo. E ativos de risco, o valor está no longo prazo, o valor está em 5, 10, 15 anos, não está em hoje, no dia de hoje. Então, quando o mercado entendeu isso, foi muito claro de que os ativos de risco estavam mal precificados. E aí nós vimos um rally, né? Enquanto lá fora o mercado ainda olhava ali o Fed, o Fed vai parar de subir juros, então isso já não prejudicou, digamos assim, o nosso mercado interno. Aqui dentro de casa, nós demos uma arrumadinha na casa. A gente ia receber uma visita, fomos lá, passamos um aspirador de pó, botamos a roupa de cama nova, tiramos o pelo do gato de cima do sofá, né? Fizemos aquela limpeza bonitinha e a casa estava arrumada. Nós tínhamos uma expectativa de queda de taxa de juros que viria mais cedo ou mais tarde, um plano fiscal para que a gente não tivesse um descontrole completo. Já havia passado o pior momento
ali da crise das empresas, né, de varejo, em especial lojas americanas, e em seguida Light, que não é varejo, mas é uma distribuidora de energia do Rio de Janeiro, que impactou menos o mercado financeiro, mas gerou um pouco de medo. E aí nós tivemos ali um período de fartura, nós tivemos um mar calmo e os ativos de risco puderam performar muito bem. No mês de abril, o fundo rendeu 1,64, ou seja, 178% do CDI. No mês de maio, 3,35, ou seja, 298% do CDI. No mês de junho, 3,79, 353% do CDI. E no mês de julho, o fundo rendeu 2,07, ou seja, 192% do CDI. Numa janela de 4 meses, simples 4 meses, nós recuperamos toda a janela de 7 meses anterior de performance ali lateralizada e passamos ali o CDI nesse período. Sim, fechamos o mês de julho superando o CDI. Eu falo muito do CDI aqui, mas nós não gostamos de comparar o nosso fundo com ele. Eu falo porque a regulamentação nos obriga a ter um benchmark, mas vale lembrar que o nosso fundo não cobra taxa de performance. Logo, se a gente superar o CDI agora ou depois, ou não superar, isso não vai gerar um custo adicional para vocês, digamos assim, tá? Eu só falo contra ele porque é um indicador que o mercado costuma olhar muito. Mas nós gostamos de olhar o nosso fundo contra a própria metodologia ARCA, como eu faço nas nossas lives mensais e vocês já estão acostumados. Mas ali, no mês de julho, ficou muito claro que se você entendeu a nossa mensagem, que você não investe igual a todo mundo, você foi resiliente e você continuou aplicando, você pegou um momento maravilhoso do fundo que recuperou toda a performance que vinha de lado ao longo daquele período. E quando eu falo que nós não fazemos market time, é exatamente por isso. Como seria possível cravar que em 4 meses nós teríamos uma performance acumulada suficiente para recuperar tudo que você deixou de lado, digamos assim, ao longo de 7 meses, porque foram 7 meses extremamente duros para o mercado financeiro brasileiro. Nós nunca conseguiríamos adivinhar isso. Então, é importante manter a alocação estrutural e ir comprando conforme os ativos forem caindo e ir vendendo conforme os ativos forem subindo e rebalanceando a sua carteira. Isso é o que vai gerar uma performance de longo prazo para você diferenciada. E é isso que nós fazemos dentro do fundo ARCA. Seguindo aqui no mês de agosto e no mês de setembro, nós tivemos um pouco de um balde de água fria no mercado financeiro global, principalmente por culpa do exterior. Sim, lá fora, toda aquela expectativa de queda de taxa de juros do Fed, que inclusive veio sendo reforçada ao longo dos meses de abril, maio, junho e julho, foi por água abaixo. Nós tivemos dados de mercado de trabalho extremamente fortes nos Estados Unidos. Esses dados de mercado de trabalho extremamente fortes nos Estados Unidos foram suficientes para desanimar todos os investidores e entender que estamos muito longe ainda dos Estados Unidos começar a cair juros e que talvez seja necessário uma alta na taxa de juros do Fed. Isso fez com que os ativos de risco, principalmente de países emergentes como o Brasil, países em desenvolvimento como o Brasil, começassem a sofrer. E com isso, a ARCA teve que entrar no plano de sobrevivência de novo. Lembra? A ARCA tem esse nome, esse acrônimo também, para ter uma referência com a Arca de Noé, que sobrevive aos dilúvios. Ela sobreviveu ao dilúvio entre setembro de 2022 e março de 2023, e agora, os meses de agosto e setembro, temos, digamos assim, um início de dilúvio. Outra chuva que está apertando. A chuva está ficando mais intensa, nós estamos ficando preocupados. E nós tivemos 2 meses ali de performance no 0 a 0. É isso, foi mais ou menos no 0 a 0, foi 0,12 no mês de agosto e 0,04 no mês de setembro. Quando a gente olha um ano inteiro, né, desde o início do lançamento do nosso fundo para vocês, nós estamos com uma performance acumulada de 11,87% contra 13,85% do CDI. Se a gente olhar no relativo ao que vem acontecendo com a indústria, é uma performance excelente, uma performance muito boa e que você pode ficar tranquilo que num momento em que as coisas acalmarem de novo, a ARCA parar de ter que viver em modo de sobrevivência, a gente acredita muito na capacidade dela de gerar retornos no longo prazo. A ARCA, ela não foi feita pensada numa janela de 1 ano. Inclusive, é injusto que eu traga para vocês uma janela de 1 ano. Mas, seguindo o nosso compromisso de ser extremamente transparente, eu estou aqui explicando tudo o que aconteceu para você. Mas nós não olhamos a ARCA assim. Nós olhamos a ARCA para 10 anos. E se você pegar todos os estudos que nós fizemos da ARCA, em 10 anos, ela foi suficiente para bater tanto a renda fixa, ou seja, o CDI, quanto a inflação, em 12 países diferentes. 12 países em todos os continentes do mundo. Ela foi suficiente para bater e com ampla vantagem. Então, nós acreditamos sim nela e por isso ela foi feita num produto previdenciário. A ideia de que seja num produto previdenciário é para que você olhe de fato no longo prazo, inclusive em janelas de 10 anos, como é a previdência privada, principalmente
principalmente no modelo regressivo e como ela se beneficia mais ainda ali da questão tributária para você, investidor. Então, eu estou trazendo aqui essa performance de um ano da Arca, comemorando com vocês o lançamento, mas falando que estamos só no começo. Um ano não é tempo suficiente para avaliar absolutamente nada, a não ser algumas hipóteses ali de resiliência e de consistência em momentos de crise que a Arca e o nosso fundo se provou e se mostrou bastante forte. E o que podemos esperar pela frente, né? Acho que essa é a pergunta que vocês estão se fazendo aqui agora. Dado que o passado eu já mostrei, entregamos o que foi prometido para vocês, resiliência em momento de crise, crescimento em momento de bonança e uma performance ali em linha com a metodologia, com o que a gente esperava da metodologia, o que eu posso esperar para frente em relação ao fundo Arca e à metodologia Arca? Vamos lá. Para frente, é muito importante que vocês entendam que é necessário que esse controle inflacionário, principalmente nos países desenvolvidos, seja resolvido. No momento em que lá fora, e em especial o Fed, o Banco Central norte-americano, começar a poder cortar a taxa de juros, a gente vai ver outros rallies, digamos assim, como o que aconteceu entre abril e julho. E nesse momento, a gente vai ver um movimento conjunto entre bolsa brasileira e bolsa estrangeira, em especial norte-americana, para cima, fazendo com que os ativos se valorizem. Junto com uma renda fixa pujante e forte no Brasil, a gente tende a ter uma performance muito legal no nosso produto. Esse é o cenário de curto prazo, mas como eu disse para vocês, o importante mesmo é você olhar um cenário de longuíssimo prazo. Olhe o cenário de 10 anos, não olhe o cenário de poucos meses e seja resiliente. Faça os seus investimentos todos os meses. Faça os seus aportes todos os meses. É assim que você vai mudar o seu futuro e o futuro da sua família. Não tente acertar o melhor momento para comprar. O melhor momento pode acontecer muito rapidamente e quando você for olhar, ele já passou. Quando você piscar, ele já aconteceu. Invista todos os meses na metodologia Arca. Invista todos os meses no fundo de previdência Arca, que assim você vai conseguir ter um futuro legal e construir o seu futuro dos sonhos, a sua aposentadoria dos sonhos ou o seu projeto dos sonhos, seja ele qual for, uma casa, uma viagem, a educação dos seus filhos. Gente, foi isso que aconteceu. Eu espero que tenha ficado muito claro. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, já deixa o like aqui, vai, compartilha ele, segue a gente nas mídias sociais, @grãoinvestimentos. Eu também estou no meu pessoal, @victor.s.oliveira. Nós tiramos dúvidas de todos vocês lá no direct, então mandem as perguntas e de vez em quando a gente abre caixinha na Grão fixo, toda terça-feira tem caixinha. No meu, às vezes eu abro quando eu tô ali a fim de responder, conversar um pouco mais além do que a gente já fala na Grão, a gente conversa lá também, mas fiquem à vontade para mandar as suas dúvidas e deixe seu comentário também aqui nesse vídeo, tá bom? Um abraço e até a próxima.